Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, hoje eu estou olhando aqui um pouco direcionado a vocês, um pouco aqui mais para baixo, porque eu estou transmitindo simultaneamente no Instagram e no meu canal lá no YouTube, porque lá vai ficar gravado a live, né? É mais fácil, alcança um público um pouco maior, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra, um prazer ter vocês aqui e é muito bom ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, informações. E o nosso tema de hoje será exatamente a importância do olhar sistêmico na nossa vida. Mas o que é o olhar sistêmico, Luciane? Oi, Leila, tudo bem? É um prazer ter você aqui, viu? Seja bem-vinda. Qualquer dúvida, fica à vontade, tá? Voltando aqui, nós falamos no domingo e ontem sobre a energia do pai e da mãe no sistema familiar. E durante a live de ontem surgiu muito forte o tema como o olhar sistêmico é integrativo e muda a nossa maneira de agir no dia a dia, né? Mas para que fique mais claro e a gente possa entender isso, eu vou retomar um pouquinho. Quando nós falamos em constelação familiar e sistêmica, nós não dizemos que essa terapia cuida só da família, tá? Quando eu falo em sistêmico, eu estou falando do todo, aquele todo que é integrado, onde nós estamos inseridos. Afinal, nós nascemos numa família, nos relacionamos quando começamos a ir para a escola e antes de ir para a escola com os amiguinhos, né? Oi, tudo bem, Leila? E depois dessa fase nós vamos criar novos laços, vamos para outros grupos, inclusive quando começamos a ter aquela galerinha de escola que a gente gosta de um para casa do outro, né? Então a gente vai se relacionando com vários sistemas e nós temos que ter a consciência que com cada um desses relacionamentos nós nos comportamos de maneira diferente, né? E para que esse nosso encontro possa fluir de uma maneira muito positiva, eu convido você para nos centrarmos, nos colocarmos neste momento com aquela intenção de resolução dos nossos problemas, né? Que durante esta conversa nós possamos sim encontrar soluções para a urgência do nosso sistema nesse dia. Então, para começarmos, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a respirar profundamente. Mas é uma respiração em que você vai fazer uma transição. Agora, nós estávamos com outros afazeres, pensando em outras coisas. Então, nós vamos fazer 3 respirações bem profundas pelo nariz e vamos expirar pela boca. Depois nós vamos fechar a boca e fazermos 3 inspirações pelo nariz e soltar pelo nariz. Quando fecharmos a boca, eu convido você a encostar a sua língua no céu da sua boca, porque isso facilita a circulação de energia pelo nosso corpo, tá? Então, vamos relaxar e fechar os olhos, respirando. Nesse momento, eu convido você a prestar uma atenção de maior qualidade ao seu corpo. O que você está sentindo? Não o que você está pensando, mas o que você está sentindo. Qual o movimento que seu corpo deseja fazer? Porque quando o nosso corpo se movimenta, quando nós
nos sintonizamos com ele, nós recebemos informações valiosas que nos permitem modificar, remodelar os nossos pensamentos, né? Durante muito tempo foi colocado que o pensamento positivo ajudava a co-criar a realidade. Hoje a física quântica está aí para comprovar o contrário. Quando nós nos sentimos centrados, quando nós nos sentimos positivamente, aí os pensamentos mudam. E quando os pensamentos mudam, há uma nova configuração emocional que nos permite acessar novas oportunidades, nos permite acessar novas experiências, né? Então, preste atenção naquilo que você está sentindo agora. Você está se sentindo bem no seu momento presente? Você está se sentindo seguro neste momento, neste local em que você está? Você deseja transformação na sua vida? Mas você sabe exatamente qual é a transformação que você deseja na sua vida? Será que você se sente meio estagnado, meio perdido, meio sem saber para onde ir? Isso também é um sentimento que aflora no nosso corpo. Isso pode se manifestar como insônia, ansiedade, estresse, né? Muitas vezes, quando nós estamos separados dessa parte instintiva nossa, né? Que é o corpo, nós nos perdemos em nosso caminho. Hoje eu vi um post muito interessante no Instagram, se eu não me engano, foi da Fabiola Servo, que ela dizia assim, mentira, foi da Sara Borges, que ela dizia assim: se você encontra portas fechadas, pode estar mostrando que esses caminhos não são seus. Então é exatamente isso. Se você não se sente confortável no momento presente, é que seu corpo está te mostrando que você não está fazendo as coisas de forma adequada, de forma saudável para você. Mas, Luciane, o que tudo isso tem a ver com o olhar sistêmico? Bom, por que olhar sistêmico? A constelação familiar, ela trata de um campo informacional. Esse campo informacional fica gravado no nosso DNA. E ao nascermos, nós nascemos para tudo aquilo que a nossa família acredita, tudo aquilo que o nosso sistema acredita, né? Quer nós tenhamos consciência disso ou não. E dentro da constelação familiar, muitas vezes, como eu já coloquei em outras oportunidades, nós seguimos 3 leis principais. A primeira delas é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, todos fazem parte. Se por qualquer motivo alguém se sentiu excluído, desconectado do seu sistema, então os mais novos, aqueles que vierem depois, vão passar por esta mesma experiência que aquela pessoa que se sentiu julgada, excluída, desconectada lá atrás passou. A isso nós chamamos de emaranhamento, né? É quando a pessoa se identifica com uma história de um ancestral e a repete. E a constelação familiar nos permite acessar esta informação através do campo fenomenológico, quando nós configuramos a sua família dentro de uma sessão de constelação familiar. Naquele exato momento, nós percebemos como é que se fez esse emaranhamento, de onde surgiu. E quando nós, enquanto ser humano, tomamos consciência disso, nós olhamos com respeito e deixamos com aquela geração anterior o que aconteceu lá atrás, nós adquirimos o direito de fazer diferente. Aquela história não precisa mais ser repetida. Outra causa também é quando nós... Oi, tudo bem, Cibele? Outra causa é quando, por algum motivo, nós somos tomados pela arrogância sistêmica. A segunda lei é a lei da hierarquia. Aqueles que chegaram primeiro têm precedência, né? Todos têm o direito de pertencer, porém os que vieram primeiro devem ser olhados
com respeito, reverenciados, sem julgamentos. Todos têm defeitos. Eu tenho, você tem e todo ser humano tem. Afinal de contas, se nós não tivéssemos defeitos, não estaríamos aqui para fazermos nossa transformação, nossa evolução enquanto ser humano. Não é verdade? Então, às vezes, nós julgamos aqueles que chegaram antes de nós. Nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó. Principalmente se eles têm uma certa idade e às vezes se tornam, entre aspas, difíceis, porque eles querem fazer as coisas deles do jeito deles, né? Então, quando nós saímos do nosso lugar e queremos assumir o lugar do nosso avô, da nossa avó e cuidar dos nossos pais com essa arrogância, como grandes, isso também vai causar desordem. E isso também, da mesma forma que o primeiro emaranhamento, ele pode ser visto durante uma sessão de constelação familiar. Porém, os sintomas são perceptíveis apenas numa conversa, apenas observando muitas vezes as experiências que as pessoas têm, né? Mas observar não quer dizer julgar. Sempre que eu olho para o destino do outro, para a vida do outro, eu olho com respeito. Eu olho do meu lugar de pequeno, porque é imprescindível que eu assuma o meu lugar dentro do meu sistema familiar. Primeiro, eu respeito os que chegaram primeiro. Se eu sou o primeiro filho, eu tenho precedência em relação aos outros filhos. Existe também essa ordem entre os irmãos. Não adianta o irmão mais novo querer cuidar do irmão mais velho, entre aspas, né? Querer mandar no irmão mais velho. Ele tem que respeitar que ele tem o seu lugar. Quando eu estou no meu lugar, eu tenho força. Eu consigo resolver as situações que se apresentam no meu dia a dia, né? Bom, a outra ordem é a ordem do equilíbrio. Se eu recebo muito e não sei dar, eu não vou estar mais equilibrada. Eu só estou recebendo. Então, ao mesmo tempo, eu vou me sentir pequeno, incapaz, inferior. Se eu dou demais e não recebo nada, eu vou me sentir superior, prepotente, manipulador. Existe uma ordem que deve ser respeitada. Eu ajudo você e você me ajuda. Eu faço algo bom para você. A gente tem sempre muito aquele exemplo de que, se eu convido meu amigo para tomar café, com certeza, quando eu for na casa dele, também serei bem tratado. Ele também vai fazer um bolo gostoso para que eu me sinta bem, confortável na casa dele. E o contrário também é verdadeiro. Se eu magoei alguém, aquela pessoa imediatamente sente necessidade de me agredir, porque isso vai tornar o desequilíbrio menor, né? Vai fazer com que possamos voltar do zero, por assim dizer. Então, seja qual for a desordem, o emaranhamento, ele só é possível ser identificado dentro do campo. E quando eu olho para esse campo, eu não olho só para o cliente da constelação, eu olho para o todo. É aí que eu queria chegar. Isto é o olhar sistêmico, o olhar integral de todo um sistema, né? Porque às vezes o cliente vem buscar ajuda para uma constelação, mas a cura, ela se reverbera em todo o sistema. E quando eu me curo, eu libero aqueles que chegaram antes de mim e eu libero os meus descendentes para que não precisem mais viver esta repetição, né? Essa escassez, este não saber para onde ir. Sabe aquele dia que você sente que a energia tá baixa, que você não tem vontade de fazer as coisas, sabe? Quando você se sente insatisfeito na sua carreira, parece que você faz, mas a prosperidade, o reconhecimento não chega. Então, esses são alguns dos sintomas que demonstram que nós estamos de alguma forma emaranhados, né? Mas, Luciane, o que eu faço? Uma constelação, primeiro passo, para fluir essa energia. Depois, você tem outras alternativas, como, por exemplo, fazer os exercícios sistêmicos. Lá no meu canal no YouTube, você vai encontrar, é tudo gratuito, tá? Vários exercícios sistêmicos. Um deles, que eu gosto muito, é a cura para gerações,
que deve ser feito como todos os outros por 21 dias. Mas por que 21 dias? Porque é o tempo necessário para que a nossa célula, para que possamos transformar as nossas células e criar um novo hábito, que a gente mude a nossa maneira de olhar, né? Quando eu conheço esse mundo que é integrado, que está sempre conectado com o todo, automaticamente eu vou mudar a minha forma de olhar. Porém, isso não é mágica, não vai resolver os problemas do dia para a noite. Ele vai te permitir acessar as soluções, mas ela é um processo, a nossa vida é um processo, né? Nós só chegamos aonde chegamos porque a nossa história passada nos trouxe até aqui. Por isso que é importante olharmos com respeito e gratidão para tudo que aconteceu na nossa vida, mesmo as coisas que não foram tão boas. A Cornélia Bonnekamp, se eu não me engano, é assim que fala o sobrenome dela, ela diz o seguinte, que a seu modo todo o problema é perfeito e é um perfeito presente para a nossa vida. Porque se ele não tivesse acontecido, você não teria encontrado novas formas de fazer as coisas. Você não teria se conectado a novas experiências, né? Então, você começa a ver a vida não só de forma mais positiva, mas você começa a ver a vida de forma mais integrada. Quando eu mudo, o meu mundo interno muda. E quando o meu mundo interno muda, o meu ambiente também vai mudar, porque minha frequência vibracional muda consideravelmente. Para vocês terem uma ideia, a primeira prática que nós fizemos hoje foi a respiração e o sentir. Por que eu coloquei isso? Porque eu percebi que quando nós saímos para caminhar e a gente não está com fone de ouvido, nem está fazendo outra coisa, mas está focado no nosso corpo, vem muitos insights positivos, muitas respostas de problemas que a gente pensou que nem teria solução. Isso acontece também quando a gente vai tomar banho, quando a gente acorda pela manhã. Mas por quê? Porque nesses momentos nós estamos plenamente presentes e o nosso corpo fala quando nós paramos para ouvir, né? A palavra animal vem de anima, do grego, que significa corpo, manifestação. E nós ocidentais, nós esquecemos que o nosso corpo fala. Por quê? A gente tem um horário para comer, um horário para tomar banho, um horário para tomar água. A gente não come quando tem fome, a gente não toma água quando tem sede. E isso faz com que a gente se desligue dessa percepção, né? E a vida moderna está sempre tão corrida, onde você ou está no celular ou no computador, ou fazendo, principalmente as mulheres, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então você está desconectado de si, você não tem a atenção plena. E como é que eu volto minha atenção para esse todo, para o meu momento presente? Respirando. Às vezes é preciso dar uma parada, respirar fundo. E quando eu respiro, primeiro com a boca aberta, é para fazer a transição, para eu perceber que eu estou respirando. Depois, com a boca fechada e a língua no céu da boca, é para eu permitir que toda essa energia que eu acesso circule por todo o meu corpo e faça esse trabalho de alinhamento energético, né? Então, quando eu estou centrada no meu eu, no meu adulto, eu tomo decisões mais assertivas. E no nosso dia a dia, não uma, mas várias vezes, nós saímos do nosso adulto. Nós deixamos a nossa criança interior tomar decisões que deveriam ser nossas. Por quê? Porque lá atrás pode ter acontecido um movimento de amor interrompido. Ou não quer dizer que a mãe ou o pai abandonou, mas às vezes o pai teve que sair, viajar, ou a mãe ficou doente, ou teve outro filho pequeno, ficou alguns dias nos hospitais, no hospital. Tudo isso caracteriza um movimento interrompido. E quando isso causa um trauma emocional, a pessoa passa pelo resto da vida sentindo vazio e não sabe por quê. Eu só tomei conta disso durante meu curso de formação em constelação,
porque minha mãe sempre foi presente, mesmo trabalhando, ela sempre foi presente, ela sempre deu muita atenção pra gente, mas eu percebi que quando a minha terceira irmã nasceu, ela foi ter um parto no hospital. E durante um exercício desses de meditação, foi a imagem que me veio da minha mãe entrando, né, para a sala de parto, e eu fiquei chorando com meu pai. Então esse foi um movimento interrompido, né? Nós vimos ontem que mãe é o quê? Mãe é a vida, é aquilo que permite que você encontre o seu caminho. Como você se relaciona com a sua mãe, você vai se relacionar com o meio à sua volta, né? Com aquelas pessoas, com o seu profissional, é da mesma forma. Então, se você trata a sua mãe bem, você terá sucesso. Se o relacionamento não é tão bom, é sempre tempo de curar o relacionamento. É sempre tempo de você tomar uma consciência e fazer uma nova escolha, né? Então, voltando, eu tive essa percepção, porque para mim marcou muito. E a minha vida profissional sempre foi marcada por muitas interrupções. Chegava um certo tempo, eu perdi o estímulo, não me sentia mais confortável, deixava de fazer. Quando eu fiz o curso de pós-graduação em psicopedagogia, eu abandonei no final. Eu voltei quase 2 anos depois para concluir o curso, né? Então, eu estava sempre repetindo esse movimento de separação, mas eu não tinha até então a consciência de que era devido ao movimento do amor interrompido. E isso não é para a gente julgar os nossos pais, é só para a gente tomar consciência. E a partir dessa tomada de consciência, essa tomada de consciência é a cura. Às vezes, quando a gente fala com alguém sobre constelação familiar e sistêmica, as pessoas imaginam que é algo muito complicado, muito difícil, mas não é. É simples. É o acesso da informação que te permite curar. É o acesso da informação que está lá no seu campo morfogenético ou transgeracional, se assim você prefere chamar, mas numa linguagem bem popular, é a nossa memória celular, aquilo que foi gravado no nosso DNA. Quando você acessa essas memórias através dos movimentos na terapia, na sessão de constelação, você pode liberar aquilo que ficou estagnado, aquilo que ficou preso, né? Então, é tudo muito simples e a gente tem que procurar trazer isso para a nossa linguagem do dia a dia, né? O olhar sistêmico invade a vida da gente, por quê? Porque você começa a olhar tudo que te acontece e diz assim, o que isso está querendo me mostrar? O que eu preciso ver para solucionar esse problema? Porque o problema vem para a gente aprender alguma coisa, para a gente se superar no nosso dia a dia. Então, por isso que, na minha humilde concepção, né, do meu lugar de pequeno, respeitando aqueles que vieram antes e que estão mais tempo nessa caminhada, a constelação familiar é uma terapia muito simples, porém muito eficaz. E o olhar sistêmico faz com que você transforme seus hábitos, a sua vida para melhor. Porque a partir do momento que eu escolho fazer diferente, eu me envolvo, eu me enganjo e me comprometo a fazer diferente, eu começo sim a ver respostas onde antes só tinha perguntas. Eu vejo soluções onde antes só tinha problemas. E como nós vínhamos de uma caminhada, a primeira live que eu fiz foi exatamente por isso. Por quê? Eu morria de vontade de compartilhar aquilo que eu sabia com as outras pessoas, de tornar essa oportunidade de transformação positiva de vida popular, para que não ficasse uma coisa tão elitizada, né? Mas eu morria também de vergonha, de medo de sentar na frente de uma câmera, porque eu não me sentia bem com a minha imagem diante da câmera. Se eu falasse errado, se eu escorregasse nas palavras, se eu esquecesse, eu tenho costume de quando eu estou pensando, eu olhar para cima, eu vejo isso nos vídeos que eu faço. Então, isso para mim era um limitante. Até que aí eu comecei a convidar uma amiga consteladora aqui, uma amiga consteladora ali, porque quando você está em 2 pessoas, você se sente mais seguro,
né? É claro que você vai preparar o seu conteúdo, o seu roteiro para falar, para chegar ao objetivo da sua informação. Só que de repente eu pensei o seguinte: se eu não encontrei ainda, até semana passada, que eu comecei na quinta, ninguém que tope esse desafio comigo, é porque eu tenho que fazer isso sozinho. É porque eu tenho que me superar. Tenho que, entre aspas, né? Porque se você tem um objetivo, você caminha em direção a esse objetivo. E eu entrei ao vivo sem avisar nada, sem falar nada, assim, para ninguém. Porque primeiro a gente tem medo de ser visto, né? Você deseja que várias pessoas conheçam o seu trabalho, vejam o seu conteúdo, mas você tem medo de ser visto ao vivo. Aí eu sentei, elaborei meu roteiro e expliquei o que era a constelação familiar. Essa foi minha primeira live. Falei uns 10, 15 minutos, eu acho, não deixei gravada, porque eu não queria ficar olhando nos defeitos, né? Depois, no outro dia, fiz de novo. Aí, no terceiro dia, chamei a minha filha, né? Porque ela passou por uma situação de emaranhamento na escola. O subsistema era o escolar, né, da sala dela. Então, ela viveu o bullying. E a partir desse problema, nós fizemos constelações, ela criou o grupo dela da Bruta Arrumada, ela encontrou um objetivo a partir de uma grande dor, de um grande problema, né? Aí eu chamei ela para colocar isso. Filha, ó, coloca como você superou o bullying, como que a constelação foi importante na sua vida, né? Hoje, muitas vezes, durante algumas constelações que eu faço, ela é representante, né? A área dela é a veterinária, ela é auxiliar veterinária, trabalha com a comunicação interespécie, mas ela tem essa sensibilidade também de participar como representante durante os movimentos de constelação, né? Então, nós sentamos, ela não se sentiu tão à vontade, eu percebi isso, porque mãe e filha, né? É mais fácil você falar com outras pessoas do que com alguém tão próximo. Depois, no domingo, eu também falei sozinha. Na segunda-feira, eu tive o grato presente de contar com a participação da Maria Luísa, que também é uma consteladora que o nicho, o foco dela é ser mentora de consteladores, para que essas pessoas possam se lançar enquanto profissionais, né? Então, ela fez uma participação muito gostosa, muito interessante. A live dela ficou gravada aqui no meu Instagram. Amanhã, às 4 horas, nós vamos fazer uma live novamente. Vamos falar sobre constelação, que vai ficar gravada no canal dela também. Então, eu fui percebendo que você estar diante da câmera é um processo. Você vai construindo isso pouco a pouco. Você vai errar? Sempre. Até os grandes profissionais erram. E mais, eles contam com um teleprompter, por exemplo, né, para ir dando suporte. E às vezes, mesmo que a gente prepare o conteúdo, a gente não tem todos os aparatos tecnológicos necessários, mas nós temos o quê? A vontade, o desejo de contribuir positivamente, principalmente quando se fala em constelação familiar e sistêmica, né? Porque é uma terapia que traz muita solução, traz muita oportunidade, porém não é tão conhecida. A gente conhece muito o Reiki, a reflexologia, cromoterapia e tantas outras, né? E a terapia familiar está sendo conhecida agora aos poucos. E dentro da constelação familiar, eu foquei no olhar sistêmico. Tanto é que o nome do meu canal é Olhar Sistêmico. Por quê? Porque foi a forma de olhar, a mudança de lente que trouxe um propósito para a minha vida. Eu descobri nessa entrega, nesse compartilhar de caminho, um jeito gostoso de viver, porque eu estava numa profissão em que eu não me sentia mais confortável, por problemas de saúde, né, por N problemas democráticos que a gente passa, né, enquanto profissional. E na constelação familiar eu encontrei um propósito, porque ela permite que não só eu, mas as outras pessoas também possam
serem abençoadas com muitas resoluções. Por que eu falei não só eu? Porque eu, enquanto terapeuta, enquanto facilitadora, toda vez que eu constelo alguém, por tabela, também sou constelada. A gente só atrai aquele cliente que vibra na mesma energia da gente. A gente só atrai aquele público que vibra na mesma energia da gente. A primeira constelação que eu fiz foi de uma pessoa que estava passando por um processo de câncer. E eu tenho um histórico de câncer na minha família. O irmão da minha mãe morreu jovem, quando eu tinha na época, não me lembro a idade dele, mas eu tinha na época apenas 13 anos quando ele faleceu, né? Ele teve câncer primeiro no estômago e depois na cabeça. Então foi um processo bastante doloroso, né? Dentro da constelação a gente consegue olhar para isso e ressignificar toda essa história. Mais recentemente o meu sogro também faleceu de câncer, né? E quando eu tive a oportunidade de fazer essa constelação, eu consegui ver muita coisa no meu sistema também, né? A gente acaba sendo empática, né, com o nosso cliente. A cura é para ele, a liberação é para ele, mas por tabela nós também temos essa expansão de consciência. Depois eu percebo que todos os dias, uma outra dica, né? Quando você acorda de manhã, você respira profundamente, você se senta de uma forma relaxada e você se conecta ao seu dia, à energia do seu dia. Cada dia tem uma proposta diferente. Tanto é que o tema que eu tinha para trazer hoje era outro, né? Aí quando eu sentei de manhã, assim, na cama ainda, e me centrei, a primeira palavra que me veio foi: o olhar sistêmico gera transformação. E eu fiquei com isso, tanto é que hoje eu nem fiz o post da live, porque eu ficava, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Aí no finalzinho agora da tarde eu peguei e fiz um movimento, uma micro constelação com bonecos na água e coloquei os dois temas, né? Porque eu estava na dúvida, o que eu faria? E foi o olhar sistêmico que falou mais alto, foi aquilo que eu senti que eu precisava falar, né? Então quando eu falo do olhar sistêmico, eu falo da terapia da constelação já como solução, né? Eu passo pela minha constelação e a partir desta constelação eu mudo meus hábitos. Eu começo a gerar insights positivos na minha vida, né? Então, se você de alguma forma tem alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz de receber sua pergunta no direct. Você sinta-se à vontade para me procurar e tirar suas dúvidas. No domingo passado, teve uma amiga de infância que mandou uma mensagem para mim: nossa, Luciane, alguém me disse que eu deveria fazer uma constelação, mas eu não sei o que é isso, né? Eu falei para ela: olha, eu vou te mandar todas as informações necessárias. Você sente no seu coração se você tem vontade, se você tem necessidade de passar por essa experiência. Porque uma vez que você descobre essa experiência, você vai querer fazer sempre. E a gente constela todo dia. Muitas vezes nós constelamos num bate-papo, numa leitura, vendo um filme, né? A minha professora, que foi a Kátia Monari, ela fala muito isso, que nem sempre é preciso de uma sessão, mas tudo isso é um preparo. Se você tomou essa consciência, assistiu esse filme, te tocou, te veio imagens, então você vai decidir se aquele seu problema necessita ou não de uma constelação, ou se só um exercício sistêmico vai resolver para você, né? Agora, o que eu chamo a atenção, o que eu acho mais importante é essa mudança de hábito, né? Quando você muda um hábito não pode ser excluído. Você não consegue arrancar um mau hábito de você, mas você coloca um hábito bom no lugar de um hábito ruim. Por exemplo, quando você é muito sedentário, se você começa a caminhar
e faz isso todos os dias, não tem essa história de que no domingo, no sábado não precisa, você faz todos os dias, você faz disso um novo hábito, um hábito saudável. Você tirou o seu hábito sedentário e colocou o hábito da caminhada na sua vida. E assim vai. Se você não tomava tanta água, agora você toma água todos os dias, uma quantidade suficiente, saudável para o seu corpo. Então, um hábito, ele é transformado. E a nossa vida também é assim. Os problemas não vão sumir como mágica, mas você vai transformar esses problemas em oportunidade. Quando você faz um bolo e esquece de pôr fermento, pó royal nele, ele não vai crescer. Mas ele é um bolo perfeito de acordo com o processo e os ingredientes que você usou. Mas se você faz o bolo, coloca o pó royal na medida certa, ele também vai ser um bolo perfeito, porque você mudou o processo e usou os ingredientes adequados. Assim é a constelação. Você usa ela de acordo com o processo correto e transforma os seus hábitos. Sempre é necessário uma ressignificação de hábito, né? E para a gente encerrar essa nossa conversa, que eu falo muito, eu gostaria de convidar você para fazermos um alinhamento. O que é um alinhamento? É quando nós permitimos que a nossa energia possa fluir de uma forma mais positiva. Eu vou usar hoje essas cartas, que são as pontos de contato. Vou embaralhá-las e eu vou tirar 3 cartas. Tá? Enquanto eu embaralho e tiro essas cartas, eu gostaria que você fosse respirando bem calma e tranquilamente e se conectando à urgência que você precisa ver. Eu vou tirar uma carta para o seu momento presente. Vou tirar uma segunda carta para aquilo que você precisa transformar na sua vida. E vou tirar uma terceira carta com solução, aquilo já resolvido. Então, sempre antes da live, gente, eu costumo fazer processo de meditação, centramento, né? Nos conectarmos ao universo e pedir para ele as respostas que nós precisamos, aquilo que precisa ser curado. Esta é a primeira carta e está escrito conexão. E esta é a imagem. Acho que assim fica melhor. Acolha essa imagem no seu coração. Esse é o seu momento presente. O que existe em você que precisa ser encaixado, resolvido, conectado? Agora nós vamos tirar uma segunda carta, que é aquilo que nós precisamos olhar para que haja essa conexão tão necessária na nossa vida, no nosso sistema. Esta é a segunda carta. A palavra é distração. E esta é a imagem. Acolha ela no seu coração. E esta última carta é a solução para aquilo que precisa ser olhado, que precisa ser visto. A palavra é saudade. E esta é a imagem. Então, hoje, nós alinhamos aquilo que é mais urgente na nossa vida, nesse momento presente, né? E quando nós fazemos um exercício sistêmico desse porte, a gente não procura racionalizar, mas a gente só acolhe, porque a constelação é uma cura para nossa alma, para nossa psique mais profunda, né? Não é para o nosso
não é emocional, para nossa razão, né? Então, não procure explicação, mas procure deixar essa energia fluir por todo o seu sistema. Eu agradeço com muito respeito esse momento com vocês e peço para que, se esse conteúdo foi bom para você, se faz sentido para você, convide mais um amigo para participar, marque mais uma pessoa. Essa live vai ficar gravada, tem um monte de defeito, eu tenho muito que aprender, mas o desejo de ajudar, de contribuir é bem grande, viu? Gratidão, e eu reverencio ao sistema familiar de cada um que vai passar por aqui.